Você clicou? Não, não mexi. Boa noite a todos e todas. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, mesmo que nesse período difícil que a gente está vivendo, né? Tentando reaprender algumas coisas. Bom, a ideia de hoje estar aqui com vocês é justamente também para suprir um pouco desse nosso tempo diferente, né? Esse tempo de pandemia. Eu agradeço a presença de todos que estão online, em especial a Nádia Moraes, que está comigo, a nossa intérprete, né? Boa noite aos surdos, a comunidade surda, que eu sei que tem muitos assistindo também. O meu sinal é Fábio, né? Nádia, qual é o seu sinal? Perfeito. Esse nós somos. Eu sou, agora para os ouvintes, eu sou o Fábio Alexandre Borges, tá? Eu gostaria de começar reforçando, eu acho que um recado que já se tornou repetido a todo tempo, que é a importância de quem puder ficar em casa, né, nesse momento. Nós estamos aqui isolados, eu estou fazendo essa live da minha casa, a Nádia é professora em Foz do Iguaçu, também está fazendo isolada, e aqueles que tiverem que sair de casa, usem máscara, tomem cuidado, evitem sair de casa com crianças, com idosos. Eu acho que esse é o nosso papel principal hoje, né? Se cuidar e cuidar dos outros que dependem da gente. Eu acho que é importante reforçar também o papel da universidade, das universidades como um todo, e especialmente das universidades públicas, inclusive nesses períodos de crises pandêmicas, crises de pandemia, e eu acho que fica bem claro quanto o papel da universidade e quanto o papel da saúde pública está se mostrando tão importante nesse momento. Então, eu convido a todos os meus parceiros que estão ouvindo, as minhas amigas e amigos, que continuem na defesa da universidade pública, da saúde pública, porque universidade pública e saúde pública é questão de justiça social e muitos dependem exclusivamente dela, né, da nossa universidade. Eu falo como docente de uma universidade pública, uma das 7 universidades estaduais do Paraná. Eu sou professor da Universidade Estadual do Paraná, campus de Campo Mourão, e também professor de um programa da Universidade do campus de Paranavaí. Eu sou professor do programa de Educação Matemática, vinculado aos campos de Campo Mourão e de União da Vitória, e também do mestrado docente de formação interdisciplinar do campus de Paranavaí. E a Universidade Estadual, só para quem não conhece, a Universidade Estadual do Paraná, ela está presente em 7 campi, 6 cidades, né, são 7 campos em 6 cidades diferentes. Nós estamos em 2 campi em Curitiba, um em Paranaguá, um em União da Vitória, um em Campo Mourão, um em Paranavaí, um em Apucarana. E nós temos atualmente 70 cursos de graduação. Nós temos, apesar de sermos uma universidade nova, nós éramos campos isolados, né? Nós éramos faculdades isoladas, todas com uma história, né? Com bastante tempo já de história de caminhada, mas enquanto Universidade Estadual do Paraná, nós fomos criados há apenas 6 anos. No entanto, com essa reunião, né, de esforços de campos diferentes, nós já conseguimos, nesses 6 anos, formar 11 programas de pós-graduação hoje, em alguns desses campos, em 6 anos. Eu acho que é uma conquista importante, que é um espaço que está aberto para todos, né? Então, somos de uma universidade pública e defendemos a universidade pública. Eu queria agradecer aqui também, antes de começar o nosso workshop, agradecer ao reitor, o professor Antônio Carlos Aleixo, pelo apoio, né, em realizarmos essa live, a professora Maria Antônia Ramos Costa,
a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Unespar, a pró-reitora Maria Simone Giacomini Novak, pró-reitora de ensino de graduação, a Nádia Moraes, que está aqui com a gente, né, intérprete lá de Foz, eu de Maringá, eu trabalho em Camorão, mas estou em Maringá, onde moro. Agradecer com muito carinho a Aline Oliveira, porque nós professores, nós somos de uma universidade que pratica ensino presencial, e nós não sabemos fazer ensino, nós não fazemos EAD, e não sabemos fazer algumas coisas que estamos aprendendo agora. Então, agradeço com muito carinho a Aline Oliveira, nossa assessora de comunicação, jornalista. Né? E, bom, a ideia desse workshop, ela surge a partir de uma experiência minha de editor de uma revista de educação matemática. Essa é uma revista avaliada, Revista Paranaense de Educação Matemática, ela é avaliada na CAPES atualmente pela área de ensino. Sendo da área de ensino, eu vou trazer alguns levantamentos aqui que contribuem mais para a área de ensino, é claro. Mas como essa é uma área de ciências humanas, eu entendo que as pessoas que são das áreas de ciências humanas, de educação e de outras áreas, vão ver bastantes semelhanças com as coisas que a gente vai trazer. Eu venho com toda humildade, a minha caminhada, eu estou há 8 anos como editor da Revista Paranaense de Educação Matemática, mas eu tenho certeza que outros colegas editores também teriam muito a contribuir com a gente, né? Esta é só a minha contribuição, e espero que possa contribuir de alguma forma. Essa ideia desse workshop, ela surgiu em 2018, quando eu estava, na época, fazendo uma pesquisa na Universidade Estadual de Londrina, um estágio de pós-doutoramento com a professora Márcia Cirino. E aí eu pensei na ideia, naquele momento, de levar para o grupo do qual eu participo, que é o GPFOP, um pouco da experiência da escrita científica, não é nem como autor, é como editor. E aí a Márcia me apoiou, eu fiz alguns levantamentos, e de onde saem esses levantamentos? Eles saem dos pareceres que estão no nosso banco de dados. Em 8 anos de Revista Paranaense de Educação Matemática, nós já temos em torno de 3.000 pareceres. Eu fiz um levantamento em alguns, né, de trás para frente, em torno de 300 pareceres, 200, quando eu percebi que os apontamentos dos pareceristas, eles começavam a se repetir, eu achei que foi o momento de, bom, por aí já é suficiente, vamos tentar ver o que eu posso fazer agora com esses apontamentos. Desses apontamentos, eu percebi que deu para a gente dividi-los em algumas questões mais gerais, que eu chamei de categorias, e dentro dessas categorias, eu chamo de unidades de orientação, unidades de análise. Isso não tem nada a ver com análise de conteúdo, são só nomes que eu dei, tá bom? Isso não foi um trabalho de pesquisa divulgado, foi só um trabalho para montar esse workshop e, de certa forma, dar uma devolução para a sociedade que contribui tanto com as revistas, né, fazendo pareceres, mandando textos, sendo leitores da Revista Paranaense de Educação Matemática. Aliás, é mais um braço da universidade, né, e no caso das universidades públicas, divulgando revistas científicas que são online, gratuitas, de livre acesso para todos. Né? Algumas pessoas perguntaram, por exemplo, se teria certificado aqui. Eu sei que em algumas lives dá para fazer o trabalho de certificação, mas esse não foi o nosso objetivo aqui, tá? Então, assim, eu peço desculpas, para você ver agora, por exemplo, nós estamos com 240 pessoas assistindo a gente, eu fico muito feliz e emocionado, mas esse era a ideia de fazer uma conversa aberta para todos, democrática, né, como eu imaginei que fosse, tá bom? Então, assim, não há certificação, mas eu peço para que vocês, quem quiser e que não pode assistir agora, que divulga para os amigos. O vídeo também vai ficar disponível depois, mas eu não quero que vocês saiam agora, continuem com a gente, porque vocês vão poder fazer perguntas depois, né? Então, atualmente nós temos também, aproveitar fazer um merchan da revista, nós estamos com um número temático, além de estar recebendo textos que não são do número temático. Esse número temático tem prazo até o dia 30 de junho,
que vai tratar do ensino superior e educação matemática. Ele está sendo organizado pelos professores José Carlos Pinto Leivas e pela professora Ângela Savioli, ok? Do GT4 da SBEM. Bom, aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, a gente vai tentar fazer o nosso workshop em prazo limitado, de no máximo, aí, umas 2 horas no máximo, quem sabe até menos, e aí vocês bastam estar logados numa conta do Google para poder aparecer as perguntas aqui para a gente, tá bom? E aí a gente vai tentar responder na medida do possível, e depois eu também deixo o e-mail, se alguém quiser fazer alguma pergunta, depois fiquem à vontade, tá? Bom, agora eu vou compartilhar a tela para vocês. Eu e a Nádia vamos ficar menores, mas vocês vão ver a gente aqui. Tá bom o som? Pode mexer. Bom, vamos começar então agora, passar um pouco pelos slides, ok? Nádia, está tudo bem o som? Ok. Bom, isso aqui é só a nossa apresentação inicial. Aqui, desses primeiros slides, a gente vai trazer algumas orientações com a contribuição muito generosa da professora Márcia Cirino. Essas contribuições são dela, junto com o grupo GPFOP, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre a Formação de Professores que Ensinam Matemática, da UEL, do Programa de Ensino, Ciência e Educação Matemática. Enrolei você agora, né, Nádia? Um pouco. E aí são algumas orientações mais gerais sobre as partes do artigo. E depois nós vamos entrar naquilo que eu falei do levantamento do que foi feito da Revista Paranaense e que eu acho que são contribuições gerais, independente da revista, tá bom? Então, primeiro vamos falar um pouco do que a gente entende junto com a professora, eu trago agora a professora Márcia Cirino para dialogar comigo, do que a gente entende como que são partes importantes, são elementos importantes para cada parte do artigo. A parte do resumo, às vezes a gente acha que não é tão importante, mas é muito pelo contrário. O resumo, ele é instrumento, inclusive, de indexação, ele é utilizado em muitos indexadores como instrumento principal, em alguns deles, e ele tem um papel muito importante nesse sentido, né? E, primeiro de tudo, ele tem que ser entendido como um texto que ele tem relação com o texto todo, mas ele tem que ser a sua independência, né? Você não pode fazer um recorte e cola de partes do texto para construir o seu resumo, tá? Quais são algumas características que a gente sugere? Então, gente, por favor, assim, a gente ninguém é dono da verdade, que são orientações que a gente tem visto em boa parte dos pareceres, né, e que a gente tem recebido nesse tempo de atuação na revista. Sugere-se que a escrita do resumo seja feita em terceira pessoa do singular ou de maneira impessoal, né? Ao invés de colocar a primeira pessoa do singular ou do plural, você utilizar a impessoalidade. Foi investigado ou investigou-se, foi analisado ou analisou-se. Porque justamente esse texto, muitas vezes, ele vai ser lido separadamente de todo o restante do texto. Então, ele exige, de certa forma, essa impessoalidade, né? Não pode faltar alguns elementos fundamentais do resumo. Isso já está, inclusive, na norma brasileira 6028,
que é exclusiva para resumos, a NBR 6028. Não pode faltar o objetivo, não pode faltar o método ou a metodologia, eu trouxe os termos que estão lá, né? Não pode faltar os resultados e não pode faltar as conclusões da sua pesquisa. Tá? Quando a gente fala em método, é importante destacar que, como você está falando em um resumo, dá um certo trabalho para você eleger quais os elementos que você traz para o resumo. Mas eu entendo que se você trabalha com... Você foi fazer uma pesquisa a campo, você não pode esquecer, se você tiver os elementos de metodológicos, tanto de coleta quanto de análise, você tem que saber que são diferentes e que você tem que destacar no resumo. Qual foi a metodologia de coleta de dados e qual foi a metodologia de análise? Então, basicamente, seria isso, né? Temos que ter o objetivo, temos que ter o método, a metodologia, temos que ter os resultados e as conclusões. Tá? Segundo a norma brasileira 6028, depois eu vou elencar essas normas que estão em validade hoje na ABNT, um resumo ele tem que ter em periódico, em média, de 100 a 250 palavras. Já em dissertações e teses, esse número pode chegar a 500 palavras, né? Então, é permitido um número maior. Pessoal, eu esqueci de falar, vai ser no final, não sei se eu falei. No final, a gente abre para as perguntas, até por conta da atuação da Nádia na interpretação, tá bom? A questão da introdução. Na introdução, ela tem o seu objetivo, né? Se você está trabalhando com um texto, você vai chamar um subtítulo de introdução, você vai chamar um outro de fundamentação teórica, ou com algum outro nome, subentende-se que eles têm objetivos diferentes. Então, a introdução, ela tem o seu objetivo. Eu diria que é o momento de você dar contexto para a sua pesquisa, e quando você apresentar o problema de pesquisa para o seu interlocutor, para o seu leitor, ele tem que ter clareza das amarras que você está fazendo ali no seu problema de pesquisa. Você não pode jogar o seu problema de pesquisa, ainda que o seu leitor não seja um grande leitor daquele tema, ele tem que entender as suas justificativas em relação àquele problema. Eu, Fábio, penso que a introdução tem essa função. Como que a gente pode fazer isso? Sugere-se, nada aqui é regra, viu, gente? Nada é regra. Sejam subordinados, uma certa insubordinação aí, mas, assim, sugere-se uma página e meia, para que ele não se alongue tanto, né, já que tem-se um objetivo dentro de uma introdução. Sugere-se também que vocês falem da pertinência do trabalho. A pertinência, a gente entende que é quando você vai responder se há ou não trabalhos nessa linha relacionados ao seu problema e como que o seu se entrelaça nesses trabalhos já publicados. E além da pertinência, você também pode abordar a relevância, que é a questão da inserção social do seu trabalho. Caso você tenha, você pode também apresentar hipóteses de respostas ao seu problema de pesquisa. Caso você tenha, né, em pesquisas qualitativas, muitas vezes não se opta por trabalhar com hipóteses. É interessante que você faça uma delimitação do assunto, você assuma a delimitação até onde você vai delimitar a sua discussão, apresente os seus objetivos, e aí, opcional, você pode trazer uma forma de encaminhamento. Né? Como que você encaminhou para alcançar esse objetivo? Encaminhamento metodológico breve, resumido, né? Porque não é aqui que você vai fazer isso. Pode também falar de uma breve organização de como o artigo está organizado, né? Isso tudo sugere-se em uma página e meia, 2 páginas, para não haver muita desproporcionalidade, não ser proporcional, né, assim, o artigo. A questão, eu acho que a preocupação maior dos pareceristas são os casos extremos, né? É claro, são os extremos, não tem que ter uma regra, mas os extremos é que incomodam os pareceristas. Incomodam no seguinte sentido: você tem um artigo cuja análise, que é o momento em que você vai se colocar, que você vai refletir sobre os seus dados, é bem menor do que a sua fundamentação teórica,
que é o momento onde você foi olhar para o que já está posto. Você vai dialogar com que as pessoas, com o que tem na literatura, tá? Então, assim, isso também em casos extremos, né? Não tem uma regra, mas não, tem que evitar esses casos extremos. Pensando no objetivo da introdução, orienta-se que não se use citações diretas, porque as indiretas, ok, porque este momento é você que vai estar fazendo, né, vai estar dissertando acerca desses elementos que estão aqui nesse slide, da introdução, tá? Mas é uma orientação, enfim, que aparece em muitos pareceres. A fundamentação teórica, ela tem o compromisso de mostrar para o leitor o que diz a literatura e o que será assumido no seu trabalho em relação às temáticas específicas que aparecem no seu trabalho, né? Que é aquelas que você vai usar na análise de dados, que é o que a gente chama de delineamento. Olha, eu vou assumir essas... Às vezes você trata de um campo teórico muito extenso, mas você assume um certo delineamento. Aqui nós vamos abordar de tal teoria tais elementos dessa teoria. É o que eu entendo como delineamento teórico. Nos casos de artigos de revisões teóricas ou pesquisas bibliográficas, esse item ele não é necessário. Pode vir, mas ele não é necessário. E os pareceristas têm lidado muito bem com essa questão, com essa justificativa. Porque se o texto por si só ele já se propõe a fazer uma discussão teórica a partir de um levantamento bibliográfico, você pode abrir mão de um item de fundamentação teórica. Nádia, responde em áudio, tudo bem? Que eu não estou te vendo. Tudo bem. Ok. Tudo bem. Vamos lá. Em relação aos procedimentos metodológicos. Os procedimentos metodológicos é o momento da gente caracterizar a pesquisa, né? Que seria, caracterizar é dizer qual é o tipo de pesquisa que você está utilizando. Não necessariamente você precisa dar um nome para essa pesquisa, mas você tem que, no mínimo, caracterizá-la muito bem, né? E, de preferência, também dizer qual é a sua relação com a sua pesquisa, né? Se você se insere nessa pesquisa como na condição de observador, de participante, enfim. Né? E o objeto de investigação. Qual é o seu objeto de investigação? Você, por exemplo, se você estiver trabalhando em sala de aula, ou entrevistando professores, ou entrevistando um grupo de pessoas, você tem que descrever esse grupo, né? Ou se você estiver fazendo uma análise de documentos, você tem que descrever esse tipo, o documento, né? Nesses casos de análise de documentos, é até interessante, caso seja da opção do autor, que se abra um subtítulo até para falar mais especificamente do documento. Por exemplo, se você vai fazer uma análise documental da BNCC acerca da disciplina de educação física, você pode abrir um subtítulo para apresentar, caracterizar melhor a BNCC, contextualizá-la historicamente, e assim por diante. Porque ela é um instrumento seu, né, da sua análise, mas ela nesse caso, é interessante que você apresente com um pouco mais de detalhamento, né? Então, aqui você faz o anúncio dos procedimentos. De novo, como eu disse no resumo, se você teve processos de coleta e de análise, você tem que ter clareza dessa diferença. Um exemplo claro, se você entrevista pessoas, não basta só entrevistar as pessoas. O que você faz depois com essa entrevista, né? Que tipo de tratamento nesses dados você vai fazer? Como que você vai analisar esses dados? Você vai usar análise de discurso, análise de conteúdo e assim por diante. Ok? Vamos lá. O item seguinte, que normal... Bom, veja, gente, artigos podem ter outros elementos, né? Podem ter outras ordens, talvez, dependendo do tipo de pesquisa e dependendo das culturas de cada área de pesquisa, ok? A gente está falando aqui dentro do campo de ensino e, mais especificamente, de educação matemática, o que a gente tem vivenciado mais, tá? O item de descrição e análise dos dados, algumas pessoas chamam só de análise, né? Eu acho mais complicado quando a gente já assume que chama só de descrição.
É o momento da gente promover uma aproximação com os dados que foram coletados, né? Essa aproximação, ela começa primeiro da descrição, que é o processo inicial de aproximação, com as possíveis respostas que você quer encontrar, e a análise é quando você se distancia um pouco mais e vai dialogar com a fundamentação teórica. Tem pessoas que escrevem 2 subtítulos, descrição, para deixar mais claro o que você está descrevendo, que são os elementos ali da sua pesquisa, e tem pessoas que fazem junto, vai descrevendo e vai analisando, ou faz um subtítulo só um e depois o outro, aí vai de cada um, tudo isso depende muito do tipo de pesquisa, né, do campo de investigação que você está atuando. O que é muito importante, gente, que a gente percebe que os pareceristas criticam muito, é que nós, autores, nos perdemos muitas vezes no foco do nosso problema e os objetivos. De que maneira a gente perde? A gente se perde. Porque quando a gente vai a campo, começam a aparecer muitos elementos. E a gente tem que promover a lei aí do desapego. Eu tenho que ter clareza de que qual é o meu problema de pesquisa, qual é o meu objetivo. E eu tenho que perseguir esse problema, esses objetivos. Claro que outros elementos podem estar associados à busca da minha resposta, mas você não pode perder nunca de foco o seu problema e o seu objetivo. Tá? Como eu disse há pouco, não é coerente um artigo, a gente está falando de extremos, tá, gente? Cuja descrição e análise é menor que a fundamentação teórica. Por exemplo, você faz o artigo tem 20 páginas, você faz uma fundamentação teórica de 12 páginas, e você faz uma descrição e análise de 2, e as outras páginas são os outros elementos. Esses extremos, eles não são bem avaliados pelos pareceristas, que acabam criticando, dizendo que a sua análise ela está superficial, ela não se aprofundou, e eu acho que não é nem possível, né, que isso aconteça. Ok? Há uma sugestão, que inclusive a professora Márcia Cirino nos disse um certo dia no GPFOP, em que de repente se você realiza as leituras necessárias para você ir a campo, quando você vai fazer um trabalho de campo, ou quando você vai analisar um documento, não tem como você fazer isso sem ter lido, né? Tem lido muito, e continuar, permanecer nesse processo de leitura contínua, antes, durante e depois. Mas, para evitar que a sua análise e a sua fundamentação teórica não dialoguem, sejam incoerentes, não tenham relação, não tratam dos mesmos temas, não têm os mesmos autores, é preferível que você, de repente, comece pelas análises, pela descrição dos dados, pelo menos, né, para você já ir, de repente, circulando que aspectos teóricos você precisa trazer. Isso é uma sugestão, claro, vai depender do trabalho, de novo, vai depender de vários aspectos, tá? Então, acho que escrevendo que a gente vai identificar em qual caso a nossa pesquisa se torna mais interessante fazer essa inversão, né? Escrever primeiro a descrição e análise. Mas não dá para fazer descrição e análise sem ler muito, antes, durante e depois. Não dá para fazer isso sem fazer fichamento, sem fazer revisões bibliográficas, né? O que eu estou falando é colocar no papel, colocar no artigo. Porque as pessoas, quando recebem um parecer do artigo, tendem a personalizar aquele parecer. E, na verdade, a gente vê que a avaliação é do texto, né? E não é dos belíssimos trabalhos que são feitos por professores da educação básica, do ensino superior, estudantes de graduação. Na maioria das vezes, você fala, os trabalhos se justificam, mas para ser publicado, ele requer uma análise de alguns elementos que as revistas vão olhar, que ele tem que ter toda essa clareza, né? E tem que respeitar algumas questões. Para as considerações finais, não pode, em hipótese alguma, esquecer de apresentar as respostas à sua problemática, né?
Você tem que ser claro, você tem que ser conciso, tem que ser você, por isso que também evita-se citações diretas, literais, né, aquelas com aspas, pode-se usar citações indiretas, aliás, pode tudo, tá, gente? É só uma orientação. Você pode trazer as hipóteses, se você levantou, se você teve hipótese, né? Para quem trabalha com hipótese no trabalho, você tem que retomar, não dá para deixar a hipótese solta, né? E aqui nas considerações finais, é o momento de você também manifestar o seu ponto de vista sobre os resultados obtidos. O que o seu estudo encontrou, que outros ainda não têm encontrado também, por exemplo, né? Você pode também falar das limitações que você percebeu no seu estudo e de perspectivas para outras investigações que sigam a mesma linha temática, ok? Bom, agora a gente entra na segunda parte que eu disse para vocês, que eu já expliquei, né? Que ela nasce de uma análise que eu fiz nos pareceres da Revista Paranaense de Educação Matemática. Mas eu acredito que, eu imagino que esses pareceres, até pelas nossas experiências de também ter textos aprovados e reprovados em outros periódicos, que eles se repetem, né? Que eles refletem, de certa forma, o que os pareceres de educação matemática como um todo têm solicitado, e de educação e de ensino, das áreas de educação e de ensino. Nádia, tá tudo ok? Velocidade? Uhum. Ok, pode falar se precisar. Tá tranquilo, tudo bem. Tem surdo assistindo ou não? Nenhum surdo escreveu aí? Tem surdos, pessoal? Eu acho que... Deve ter sim. Você traduziu aí, né? Porque senão o pessoal já vai me criticar, vai falar, você está perguntando em voz. A Ana Rocha, pode traduzir a Ana Rocha, ela é surda. Muito bem. Obrigado, Ana Rocha. Vamos lá. Então, quando nós olhamos para esses pareceres da revista, a gente percebeu, tem mais gente lá, a Ana Catarina Vilas Boas deve conhecer alguém. A gente percebeu que eles se enquadravam em três, eu, né, Fábio, enquadrei eles em três tipos de apontamentos. Primeira coisa, eu não acho que podemos falar de erros na escrita científica. Se fosse na norma culta da língua portuguesa, para a qual eu não tenho autoridade para falar, aí talvez nós poderíamos falar de erro, a depender ainda, né? A depender do estilo de escrita, de linguagem, enfim. Mas, em se tratando de escrita científica, não podemos falar de erros, mas a gente fala desses apontamentos e essas coisas eu acho que vão se alterando conforme o tempo vai passando, né? A concepção de escrita científica, ela se altera de acordo com a concepção de ciência, com a concepção de educação matemática, né? Com todas as concepções. Por exemplo, se nós pegarmos um artigo de educação matemática de uma revista dos Estados Unidos, a gente vai perceber já elementos que diferenciam as características de lá e de cá. Certo? Bom, então eu separei em três tipos de apontamentos: aqueles relacionados às línguas e à linguagem, aqueles relacionados à estrutura do texto e aqueles de coerência teórico-epistemológico-metodológica. A maioria dos apontamentos, a maior parte, entra nesse último, de coerência teórico-epistemológico-metodológica. Só para... Já vários estudantes surdos se manifestaram, viu? Vários, assim, a Fernanda Brito, lá do Mato Grosso do Sul, o Romário, de Letras Libras, e o João Pedro Rodrigues Soares. Muito obrigado, gente. Vamos lá. Vamos começar pelos relacionados às línguas e linguagens.
A primeira, eu trago até, quando eu percebi que isso aparecia na revista, os pareceres criticavam muito, eu fui olhar também para algumas bibliotecas de universidades. E aí eu trouxe aqui algumas citações, inclusive, que corroboram com o que eu observei, por exemplo, da Federal do Rio Grande do Sul. As frases longas, né? Algumas pessoas têm o costume de usar frases longas. Aqui são aquelas frases que necessitam de muitas vírgulas ao invés de pontos ou de separação em parágrafos, né? E que essas frases, e os surdos sabem do que eu estou falando, que para eles também essa dificuldade de frases muito longas devido à língua ser diferente, né? Mas para nós também, que dominamos a mesma língua, os pareceristas têm essa dificuldade, tá? Ela torna o texto mais cansativo, né? A segunda Biblioteca Central da Federal do Rio Grande do Sul prefere colocar um ponto e iniciar uma nova frase ao usar excessos de vírgulas, principalmente quando a gente não tem a tranquilidade ou essa em saber usar as vírgulas, né? A questão das palavras ambíguas. A questão da ambiguidade no texto científico, ela é muito complicada. Os pareceristas, eles exigem bastante cuidado nesse sentido, né? Em um texto científico, cada palavra, mas principalmente, não estou falando cada palavra, a gente não vai sair explicando todas as palavras do texto, mas aquelas palavras que são conceitos chaves para a sua pesquisa, ou aquelas palavras que a gente sabe que na teoria existem definições específicas, a gente não pode sair usando as tortas e as direitas com duplo sentido, com ambiguidade, tá? No texto científico. Então, se aquele termo é importante para você, você tem que definir o que você quer transmitir com esse pensamento, tá? Evite usar uma linguagem muito rebuscada ou termos desnecessários, porque é aí, nesses casos, quando a pessoa tenta usar uma linguagem mais rebuscada, que ela cai na ambiguidade. Ela acaba usando a aprendizagem significativa da vida, significativa para quem? Por quê? Né? Em que contexto? Está falando daquela aprendizagem significativa da teoria? E assim por diante. Essa é uma contribuição que também aparece na Biblioteca Central da Federal do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. A personalização de seres inanimados. Esse é o nome que eu que dei. Personalização de seres inanimados. Isso aparece também na Biblioteca do Rio Grande do Sul, quando a gente usa um verbo atrelando a elementos não textuais, como os quadros, as tabelas, né? E atrelam a um verbo que não combina, né, com aqueles elementos. Ou não só os textuais, mas algum conceito do próprio texto. Por exemplo, ouvir a prática dos professores, o presente artigo fala, né, o artigo não fala, são erros pontuais, mas que essa relação de verbo e sujeito muitas vezes incomoda os pareceristas, principalmente no resumo. A repetição de palavras. Existem dois tipos de erros apontados pelos pareceristas, né? Não são erros, desculpa, né? Esqueci de mudar aqui, não são erros. Quando a mesma palavra aparece várias vezes na mesma frase ou parágrafo, né? Quando a mesma palavra aparece muitas vezes, o texto se torna estranho, cansativo, né? Ou a tautologia, que é reforçar uma ideia, repetir uma ideia, não com as mesmas palavras, né? Por exemplo, duas metades iguais, agrupados conjuntamente, subir para cima, e assim por diante. Mas o que mais incomoda, na verdade, os pareceristas é o excesso da mesma palavra na mesma frase, no mesmo parágrafo, e assim por diante. Deixa eu ocultar aqui. Uso de termos não adequados para o campo científico.
usos de termos muito coloquiais, de senso comum, principalmente na hora da análise, isso aparece mais. Né? Por exemplo, a aula foi muito legal, a aula foi bacana, são termos que não são bem vistos para um texto científico também. A questão da tradução do inglês, esse é um problema muito sério e eu peço a todos, tenham muito cuidado com os abstracts, não só para o inglês, mas para o espanhol, para o francês, né? Cada revista tem a sua exigência, a nossa trabalha só com inglês, algumas pedem inglês e francês, outras pedem inglês e espanhol, mas a maioria delas pedem inglês. Acho que todas pedem inglês. Muitas dessas traduções, elas são feitas de maneiras aligeiradas, e principalmente antes da avaliação. A pessoa pensa, eu vou mandar de qualquer jeito, vou fazer no Google, porque ele ainda vai poder ser mexido. E nós temos, por exemplo, na Revista Paranaense de Educação Matemática, textos em português que às vezes têm avaliadores que aceitam de outros países avaliar, porque leem bem português, mas que eles recorrem muito ao abstract, ao título em inglês, e depois, esses elementos, eles também são elementos de busca importante, né? Eles, já que nós temos no Brasil essa dificuldade, a gente publica pouco em inglês, né? Em outros idiomas, a gente publica majoritariamente em português, esse abstract, ele já tem, ele pelo menos dá uma abertura para que outros leitores de outros países se interessem pelo nosso texto. Então, tenham cuidado com o abstract, com o título em inglês, façam de preferência com pessoas habilitadas, se não forem, né, fluentes na língua, e com bastante cuidado para isso. Né? Tomar cuidado com termos que, às vezes, na tradução literal, não é usado nem nas pesquisas naquele país. Né? Um exemplo, a palavra formação de docentes, formação, se você joga no Google, ele vai traduzir como training. E o training, nem os americanos e britânicos não usam training. Essa coisa do treinamento, ela não, e o Google vai fazer isso. Então, para quem se arrisca a jogar no Google, que não pode, vai cair nesses problemas, né? E vai ser criticado. As frases confusas para o leitor, às vezes para o autor está muito claro as coisas, né? Mas para o leitor não está. Então, é muito comum os pareceristas fazerem um balão, um comentário, quando eles devolvem o texto com comentários, e falam, eu não entendi essa frase. Essa frase está confusa. Eu não entendi o que você quer abordar nessa frase. Uma sugestão, até, é para que aqueles que escrevem um texto, que participam de grupos de pesquisa, que participam de grupos de estudos, que promovam a leitura por outras pessoas, ou que não são da área de pesquisa comum, que é interessante, ver se uma pessoa que também não está envolvida naquele tema entende o que você está querendo dizer, ou pelos próprios pares da área de pesquisa. Essa troca, eu acho que ela é importante, ela é salutar, ela é interessante para todos. As adjetivações inadequadas, algumas elas são bem escancaradas, algumas elas são mais sutis, né? Tarefas ricas, para mim, é escancarada, né? Muito importantes já é um pouco mais sutil, né? Adjetivar, você tem que tomar um cuidado, porque quando você adjetiva, você fala, tarefa rica, rica em que sentido, né? Para quem? Por quê? Então, você tem que tomar um certo cuidado nessas adjetivações. Muito importantes. É importante por quê e para quem. Então, a adjetivação, ela se complica e complica a nossa tarefa, porque ela exige uma explicação melhor da gente. Então. A falta de padronização nos tempos verbais também é uma questão que os pareceristas, mesmo não sendo das áreas de língua, se incomodam muito. E não que tem que haver um padrão. Às vezes, algumas partes do texto você pode justificar
que aquela parte é importante que você trabalhe com o tempo verbal, tá? Mas sem justificativa, e você ficar flutuando com várias formas de tempos verbais é complicado. Isso acontece muito, por exemplo, quando a pessoa faz um recorte de textos para mandar para a revista que foram derivados de um projeto de pesquisa, de coisas que você ainda ia fazer, depois você já fez, esquece de mudar os tempos verbais. Isso é bastante comum. Outra coisa que isso sempre acontece nos tempos verbais, daí não é padronização, é o uso adequado do tempo verbal. Quando você vai descrever as características de um sujeito que, por exemplo, deu entrevista para você. Se você falar, a Nádia tem especialização em educação especial. Esse texto ele vai ser lido daqui 10, 20, 30 anos, e eu acho que o correto, nesse caso, você não pode dizer que ela tem. Ela tinha. Por que tinha? Tinha no momento em que a pesquisa foi investigada. E isso se complica quando você diz que a pessoa não sabia a diferença entre o conceito tal do conceito tal. Ela não sabia naquele momento. Se você falar não sabe, você já, para mim, já está sendo errado, porque não é que ela não sabe, ela não sabia naquele momento. Então, eu acho que é justo, né? Principalmente quando você vai falar a idade, ela tinha tantos anos naquele período. Ela não tem 18 anos, ela tinha durante a pesquisa. Parece uma coisa, são mais pontuais essas coisas do início das línguas e linguagens, mas as pessoas pegam bastante no pé. Aparecem vários pareceres. A falta de revisão da escrita, né, da norma culta do português, da revisão ortográfica, muitas revistas pedem declaração de um profissional do inglês e do português, né, isso já está se tornando comum, não de comum, mas algumas revistas já estão pedindo. Nós não pedimos ainda essa revisão declarada, mas a gente sabe, por exemplo, que os programas de mestrado e doutorado pedem, a maioria deles pede. Então, eu imagino que o texto, quando ele tem muitos problemas de revisão, de escrita, uma das primeiras coisas que os pareceristas colocam você precisa urgentemente passar por uma revisão na escrita. E muitas vezes você já compromete a posição do parecer, porque a pessoa ela já vai com uma outra ideia do seu texto, dependendo dos tipos de erro que ele vai encontrar. O preconceito. Nádia, tudo bem? Uhum. Tá rápido? Tá bem? Tá tudo tranquilo. Tudo bem. Peço desculpas aos intérpretes e surdos que estão nos vendo, e reconheço que o ideal era trabalharmos com 2 ou mais intérpretes, ou 2 ou mais intérpretes, né? Mas a gente preparou isso tudo com muito carinho, só que por conta, às vezes até da minha dificuldade em mexer com a gente não está direto no YouTube, a gente está usando uma outra plataforma. Então, ela complica um pouco mais essa troca entre intérpretes e assim por diante. Seria possível, mas eu me senti um pouco inseguro em promover essa troca. Conversei com a Nádia e ela consentiu que fosse só ela. Então, de novo, agradeço a Nádia e peço desculpas aos intérpretes e reconheço que isso não é o adequado, tá? E a gente tem que assumir isso, que isso é muito importante. A atuação do intérprete não pode ser assim, né? Por um tempo tão longo, sem essa substituição. As sequências confusas do texto é quando você começa, você não tem uma ordem adequada para tratar dos assuntos, e o seu texto promove um vai e vem, sabe? Você não tem um roteiro de ideias, você se perde, às vezes. Você dá a impressão que você está indo para um caminho e, de repente, você vai para um outro caminho. Uma orientação é que, antes de escrever, tente, cada um, esquematizar elementos que você quer abordar numa ordem ali que você acha que, a princípio, é adequada,
ainda que depois você vai mudar, o texto nunca vai ficar igual, mas eu acho que só escreve com clareza quem tem as ideias claras na mente do que quer escrever a princípio. Eu acho que não dá para escrever um texto científico, por exemplo, não dá para ir fazendo a pesquisa e escrevendo o artigo. O artigo ele é um relatório, ele é a fase final. Então, você já tem que ter todos esses elementos e colocar o texto, né, no papel. Não dá, você até pode escrever algumas partes, mas você vai ter que rever todo esse texto para ver se ele é condizente com um relatório da pesquisa que já acabou. Então, a pesquisa já acabou, agora você tem que retomar o texto e ver se você escreveu durante, né, simultaneamente a pesquisa, você tem que retomar e ver se você concorda, se ainda está coerente, tá bom? O desrespeito às normas do periódico, a gente já está na segunda categoria, né, da estrutura textual do texto. Isso aparece muito também, né, as pessoas desrespeitarem as normas que o próprio periódico adota. Apesar de termos normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ou da APA, o periódico ele tem liberdade para alguns elementos para serem trocados, né? É muito importante que se olhe para as normas do periódico. Se o periódico tem aquele template, que é um modelo já que vem antes para a gente utilizar, olhem com cuidado, usem o template. Muitos periódicos sequer iniciam o processo de avaliação e, às vezes, ele vai demorar 2, 3 meses por conta do excesso de trabalho que a gente tem. Ele vai demorar para te dar uma resposta e aí vai te responder que sequer foi avaliado por desrespeito às normas do periódico. Então, respeitem as normas do periódico, que isso também pode influenciar, inclusive, no que o parecerista vai pensar, né, de você, do seu texto, e assim por diante. Esse erro, ele é muito comum, e ele é um problema muito sério se você, por exemplo, você pode incorrer em plágio ou autoplágio. E aí você pode identificar quando você confere as citações todas que estão no texto com as referências que estão lá no final. A gente está falando e aí que é erro mesmo, não é orientação, apontamento, é erro. As citações e as referências ao final, elas têm que bater. Tem que estar todas lá. Por que eu falo que isso pode ajudar até a gente identificar plágio ou autoplágio? Muitas vezes a gente escreve determinada ideia do autor e meio que automaticamente a gente coloca ele nas referências. E quando a gente escreve para os autores, olha, essa referência que está no final não está citada no texto. O texto volta para a gente, a pessoa, eu esqueci de citar. Esse eu esqueci de citar pode gerar um problema legal muito sério, né? Como eu já vi, nós já presenciamos problemas na nossa revista de ter que parar uma edição, de ter que tirar artigo do ar, por plágio, por autoplágio e essas coisas. E aí é nesse sentido que as normas da BNT são importantes, porque elas promovem essa leitura, essa linguagem universal, e se não for aquelas benditas aspas, a elas que a justiça vai recorrer, provavelmente, para dizer, olha, você não usou aspas, você usou. Então, é importante as normas, não tem como. Então, confiram as citações e as referências, porque primeiro que elas têm que bater, e segundo, porque você pode descobrir coisas lá que você esqueceu de citar. E, além disso, em respeito àqueles que gostaram do seu texto, eles podem começar a construir uma revisão bibliográfica olhando para as referências dos outros artigos. É uma parte que eu, particularmente, gosto muito de olhar, são as referências que estão ao final do texto. Elas ajudam muito a gente a construir o nosso referencial, a encontrar outros textos com quem a gente pode encontrar respostas para o nosso problema, com quem a gente pode dialogar. Então, os referenciais têm que ser feitos batendo com as citações e com cuidado, de acordo com as normas da BNT, que eu vou falar daqui a pouco quais são as normas, tá?
Um outro erro, um outro apontamento dos pareceristas que eles fazem bastante, principalmente quando a pessoa escreve o texto separadamente e não revisa, é que, de repente, quando você monta o texto, quando você junta o texto, as partes que você fez separado, vai ter algum conceito que você já está discutindo e que você não apresentou ainda. Ou seja, o seu artigo ele ficou numa ordem inadequada. A leitura geral do texto, ela ajuda nesse sentido, ela tem que ser feita. É claro que o parecerista também vai perceber isso. O leitor externo, aquele colega que a gente pede o apoio do grupo de pesquisa, o orientador, também são pessoas que têm talvez mais facilidade do que nós que estamos já envolvidos com o texto, né? A gente não percebe. E eles talvez vão perceber com mais facilidade. Bom, em relação ao uso de figuras, tem alguns apontamentos, parece que figura só vem para agradar, só vem, né, para contribuir, mas os pareceristas, eles fazem alguns questionamentos em relação às figuras, né? Por exemplo, o excesso, né, de figuras em demasia, às vezes 2 ou 3 figuras para representar uma mesma situação de investigação, ou a falta de figuras, que às vezes ilustrariam muito bem aquilo que você está tentando dizer. Ok? Alguns casos, é muito comum que nós, autores, criemos figuras, mas que a gente cria aquela figura e a gente acha que ela está clara para o leitor e, às vezes, não explica de maneira adequada ou suficiente. Então, se você cria um esquema, é muito comum as pessoas criarem esquemas para explicar determinado conceito, determinado conteúdo. Explique essa figura, ela não é autoexplicável, ela tem que ser explicada. Isso os pareceristas também pedem bastante. Parágrafos sequenciais desconexos, agora há pouco eu falei da ordem do texto, e aqui seriam aqueles parágrafos que você dá uma mudança muito brusca, né? Você faz uma mudança muito radical, né? Principalmente quando você faz 2 parágrafos seguidos com citações e que você não promove um diálogo, uma mudança, enfim. Isso é sinal de que você não tinha uma coerência para o que você queria escrever, né? Você não fez um esquema do que você queria abordar, é por isso que essas mudanças abruptas acontecem, porque muitas vezes a gente vai fazendo uma coxa de retalho, vai grudando as coisas lá para dar um texto, e não é assim. A gente tem que ter um esquema do que a gente quer escrever, a gente tem que ter, pelo menos na nossa mente, aquilo que eu quero abordar. Eu gosto de fazer meus rabiscos, né? Esses são os meus rabiscos do que eu queria abordar hoje oralmente. Mas isso a gente pode fazer também para o texto escrito. E aí você vai construindo a partir desses seus esquemas. Isso é muito comum. Problemas e objetivos diferentes, o problema de pesquisa, né? Ou objetivo geral da pesquisa, que são escritos diferentes em locais distintos. Muitas vezes, o autor ele fala, mas eu não vou ficar repetindo o mesmo problema 4, 5 vezes, no resumo, na introdução, nas considerações finais, e aí ele resolve reescrever. No que ele resolve reescrever, com essa troca de termos, a gente acaba recaindo em outro problema de pesquisa, que a gente não se deu conta. Então, na dúvida, mantenha o mesmo problema, exatamente o mesmo problema, o mesmo objetivo, né? E ele vai ficar claro o que você está procurando. Os resumos, eu acho que eu já falei, né? E aí aparece também nos pareceres, os resumos que não se prestam à sua tarefa de ter o problema, objetivos, procedimentos, com contexto, resultados e conclusão. É muito, muito recorrente as críticas aos resumos. Resumos que fazem teorizações,
ou que fazem Ctrl+C e Ctrl+V de partes do texto e montam um resumo. O resumo, ele é um texto por si só. Ele tem que estar coerente na sua ordem, na sua apresentação, por si só. Tá? Eles têm relação com o texto, mas ele é independente na sua construção textual. Ok? E a última categoria que eu de apontamentos, que eu chamei de coerência teórico-metodológica e epistemológica. Faltou o metodológico aqui. Nádia, estamos bem aí? Tudo tranquilo. Uhum. Vamos lá. Essa é a categoria que mais eu inseri apontamentos. Mas isso também depende da maneira como eu entendi, isso é só o meu agrupamento, né? Mas eu entendo que é onde eu me arrisco a dizer que é onde os pareceristas mais recorrem para justificar a aprovação ou a reprovação de um artigo. O seu artigo tem coerência entre a teoria, a epistemologia adotada, se você assume uma metodologia, e assim por diante. É essa categoria que eles mais... Porque outros elementos, eles são mais fáceis de mudar, né? E justificam a aprovação quando há essa coerência teórica epistemológica. Então, normalmente, eles acabam... Isso é muito subjetivo, né? Depende muito de cada parecerista. Muito subjetivo. Mas, quando não há essa coerência entre a teoria, entre a epistemologia, entre a metodologia, é mais complicado de ser aprovado. Vamos lá. Os objetivos, problema não respondido, deixados à solta, né? Principalmente nas considerações finais. A gente não pode assumir um compromisso de responder um problema e deixar o problema em aberto, não tem sentido, né? É compromisso mesmo assumido. Os títulos que não dão indícios de questões importantes e que não trazem elementos da teoria, ou que, ao contrário, né, dão indícios diferentes do que você quer tratar da teoria ou da metodologia, né, títulos muito emblemáticos, que você corre um certo risco também, porque um dos primeiros elementos pelos quais a gente é consultado são pelos títulos, né? Os títulos dos artigos, das dissertações também. Gente, eu não reforcei tanto lá no início, a gente está falando aqui principalmente de artigos científicos. Algumas coisas que aqui aparecem também são importantes para a escrita de dissertações, de teses, de monografias de graduação, mas até por conta da proposta de artigos científicos, isso estava no título, né? Mas eu acredito que muita coisa contribui para outros tipos de textos também. Afirmações fortes e que não são de senso comum, que elas não são tácitas, e que não são explicadas ou justificadas para o leitor. Então, eu trago um exemplo em vermelho aqui. A formação para a inclusão deve se dar nas universidades. E aí, você faz essa afirmação, que ela não é tácita, que ela não... E sai, e some, né? Pega a sua bolsinha e vaza do artigo, e some. Você não pode fazer esse tipo de afirmações fortes sem ter justificado ou antes ou depois, né? Não pode ser depois, não necessariamente depois, enfim, mas ela tem que estar contextualizada ali naquele parágrafo, no seu texto, tem que ficar claro para o leitor o que você quer dizer com a formação para a inclusão deve se dar nas universidades, tá? O que você, se apareceu essa afirmação que é forte, ela não pode estar ali, ela não é de senso comum. Uso de termos conceituais importantes para o seu artigo e que você não discute, não apresenta, né? E que às vezes eles assumem, às vezes o termo ele é bem comum, corriqueiro na língua portuguesa, mas que às vezes eles assumem significado diferente, dependendo da sua perspectiva teórica, né? Por exemplo, um termo bem simples, tarefas.
dependendo da sua perspectiva teórica, o termo tarefa, ele tem uma concepção. Você não pode usar tarefa para qualquer coisa. Atividade. Atividade é uma palavra do dia a dia, do cotidiano, muito usada. Mas, dependendo da sua perspectiva teórica, você não pode usar atividade no texto em alguns momentos, né? Sem justificar. E aí tem outros exemplos. As generalizações, que para mim elas são incabíveis, desnecessárias e injustas, né? Quando você diz que, principalmente se você está fazendo um estudo de caso, por exemplo, né? Isso é bem claro esse exemplo. Você está fazendo um estudo de caso e você generaliza a sua conclusão para um monte de gente, para um contexto geral da escola ou para um tipo de estudante, né? Todos os estudantes autistas têm essa característica. Todos os estudantes dos anos iniciais não conseguem. Essas generalizações, elas são desnecessárias, né? Em pesquisas qualitativas, principalmente, incabíveis e injustas. Essa aqui eu acho que nós já passamos um pouco por ela, falamos um pouco, que é você, dentro da sua... Você assume uma concepção teórica e aí você usa termos que não têm relação com a sua concepção teórica. Eu acho que eu já falei disso, né? Atividades, tarefas, conhecimento, práticas, eu peguei exemplos de termos muito simples, né? Mas que às vezes a sua fundamentação teórica, se na sua fundamentação teórica, esses termos têm um sentido específico, aí você tem que tomar cuidado. Você não pode usar ele com outro sentido. Você não tem que usar ele de maneira incoerente, ok? Usar ele com outro sentido no seu texto. Isso também é tudo que aparece nos pareceres, né? A não explicitação da diferença do seu trabalho com outros, apresentado na fundamentação teórica. Isso é muito comum em textos em que você faz um trabalho que já foi feito de maneira semelhante, ou quando você pega um trabalho e fala, eu vou replicar esse trabalho, e aí, às vezes, tem diferenças e você não explicita essas diferenças. Qual a diferença, né, do seu trabalho com quando você diz, né, na fundamentação teórica, trabalhos que seguiram uma linha semelhante, nesse caso. Tá? A falta de detalhamento na metodologia, de contextualização dos aspectos metodológicos, de falar dos elementos que são importantes em relação aos sujeitos, aos colaboradores, aos participantes da pesquisa, do contexto da sala de aula. Se a sua pesquisa, dependendo da metodologia, às vezes falar de como a sala de aula está organizada, de como um escritório está organizado, é fundamental. Às vezes não é tão fundamental. Às vezes a sua pesquisa, ela exige que você fale das características físicas das pessoas, dependendo da pesquisa. Às vezes não. Às vezes ela exige que você fale de quanto tempo ela atua como professor, das formações que ela teve. Às vezes não. O que você vai olhar? Você vai olhar para o seu objetivo, né, para o seu problema de pesquisa, para ver quais elementos que você precisa apresentar, para descrever com maiores detalhes. Porque senão a gente não termina nunca, né? Se a gente for ficar trazendo todos os detalhes, a gente tem que selecionar quais são os detalhes dos sujeitos, do contexto local e da metodologia adotada que a gente precisa trazer mais detalhamento. E isso quem vai dizer é o autor, com maior autoridade, olhando para o seu objetivo de pesquisa. Isso tem que estar atrelado com o seu objetivo. Eu preciso descrever esse elemento. Esse eu não preciso. Senão, descrever as pessoas tem muitas características, os espaços têm muitas características, e, enfim, não terminaria nunca, né? Alguns trabalhos, a gente acaba criando termos e a gente não explica esses termos, né, durante o trabalho. Então, às vezes você cria uma tabela
dizendo que as tarefas, a realização das tarefas estavam certas, erradas, parcialmente corretas. Você cria essas classificações e não diz o que você está entendendo ali naquela tarefa como parcialmente correto, como certo, como errado. Isso não está claro para o leitor, não é subentendido, né? A menção aos autores e pesquisas não anunciados, que eu chamei aqui de fantasmas. Quem são as pesquisas e os autores fantasmas? Quando a gente diz assim, pesquisas apontam que os intérpretes aguentam até 5 horas de interpretação. E aí não diz quais pesquisas. Né? E pior, quando você usa diversos autores afirmam, e não diz pelo menos alguns. Esses diversos já é desnecessário, né? Autores afirmam já estaria melhor. Mas tem que dizer pelo menos 2, 3 autores quando você está colocando no plural. Não pode deixar solto. Não pode trabalhar com fantasma no texto científico. Ok? Afirmações de senso comum, sem justificativas, né? Você pode fazer afirmação assim desde que você justifique. Matemática é difícil. Essa é bem clichê já, né? Difícil. Difícil para quem? Né? A álgebra é abstrata. Há controvérsias. Há controvérsias. O que é ser abstrato também. Então, assim, afirmações de senso comum sem justificativas também são bem criticadas. Sem justificar, não que a gente não possa, a gente tem que justificar. Essa eu acho até engraçado quando eu vejo os pareceres, né, assim, com todo respeito, claro, que são afirmações desconexas com outras pesquisas, né? Quando a pessoa escreve assim, olha, eu fiz uma investigação e não encontrei nenhuma pesquisa nesse campo. Aí o parecerista vai lá e relaciona 15 pesquisas que já percorreram aquele campo. Ou então a pessoa fala assim, alunos dos anos iniciais não conseguem operar esse tipo de problema. E, novamente, o avaliador vai lá e traz referenciais que mostram o contrário. Isso acontece também nos pareceres. Tem que tomar cuidado. Tem que subjetivar. Tem que tomar cuidado com essas afirmações. E aqui a gente está recaindo lá num outro apontamento lá de trás do nosso workshop, que era sobre as generalizações. Né? A gente está generalizando. Então, a gente não está dialogando com as outras pesquisas e está generalizando. Isso eu já falei também. Aparece muito, né, essa incoerência entre o que está na fundamentação teórica e o que está na análise. Esse é um dos elementos que mais são responsáveis pela reprovação de artigos em nossa revista. Antes que eu prove do mesmo veneno que eu acabei de anunciar, e não generalize, em nossa revista, este item, a incoerência entre a fundamentação teórica e a análise, é um dos maiores responsáveis pela reprovação de textos. E que é alto, o índice de reprovação de textos no periódico é alto. Gente. Eu não vou falar disso para não ficar expondo nada, mas é bem diferente de um evento e tal. Ok? É quando você, de repente, lá na análise, você fez a fundamentação teórica mês passado. Aí você foi a campo, foi lá para a escola, ou para o escritório, ou para a empresa, e aí você começa a encontrar outros elementos, e aí você se empolga. Aí você começa a discutir esses elementos, e aí você começa a dar tiro para tudo quanto é lado. E aí você começa a buscar autores para dialogar com esses lados todos para onde você está indo. Quando a gente vê, você já se perdeu, não tem coerência entre o que você estava na fundamentação teórica e a análise. Uma orientação. Foque no seu problema de pesquisa, para evitar isso, no seu objetivo geral, e cuide da releitura, da fundamentação teórica, com a análise,
se quiserem seguir a orientação de escrever primeiro a descrição e análise, depois a fundamentação teórica, ou não, isso é muito pessoal, mas eu acho que resolve de alguma medida essas incoerências. Mas essa incoerência não pode acontecer, né? Você não tem sentido você trazer autores ou um campo teórico, conceitual, que não interessa. Por que você está falando disso aqui, se lá na sua análise você está falando de outra coisa? Isso é muito importante e responsável pela reprovação da maioria dos textos que são reprovados, tem esse elemento. Nádia, tudo ok? Tranquilo, vou tomar uma água. O som tá bom? Muito bom. Eu estou ouvindo bem. Espero que os outros estejam também, né, gente? Vocês estão ouvindo? Bom, vamos lá. Nádia, pode continuar? Sim. Uhum. Oi, Tamires. A Tamires lá do Espírito Santo. Olha que gostoso. Saudade, Tamires. Vamos lá. Aqui nós já acabamos de falar daquelas unidades de apontamentos dos pareceristas. O pessoal está dizendo que está ouvindo. Que bom, gente. Vocês não têm noção da preocupação que eu fiquei de vocês não me ouvirem, da internet cair, de um monte de coisa, né? Que a gente fez com carinho e queria que desse certo. Alguns erros clássicos, eu não sou da área de português, não tenho autoridade para falar disso, mas eu trouxe aqui alguns erros clássicos que mais aparecem para os pareceristas da nossa revista, né? E eu acredito que é uma dificuldade nossa de utilizar. Okay? Por exemplo, o onde, que ele só pode ser usado para se referir a um lugar, como advérbio de lugar, e ele é usado como outros tipos de advérbio, com outras funções. Isso aqui é só para ilustrar, viu, gente? Para falar dos erros clássicos. Não estou dando aula de português, por favor. Antônio Carlos Aleixo, que me desculpe. O uso do pronome oblíquo depois da vírgula, quando se caracteriza como uma próclise de maneira indevida, com isso se pode, ou com isso pode-se, que seria o correto. Isso aparece muito. Gente, eu não estou aqui para ensinar nada disso. Eu só estou dizendo que essas coisas, quando a gente não sabe utilizar, como eu não sei várias delas, a gente tem que pedir para um profissional, né? Os nossos textos ficam para a posteridade, para ser lido. Então, a gente vai... os textos refletem a gente, vai estar lá com o nosso nome, tem que ter cuidado, né, com o que a gente vai entregar. Os erros no uso da crase, esse é muito difícil, para mim eu confesso que é difícil, eu imagino que para todos, quando usar a crase, né, a separação indevida de sujeito e verbo pela vírgula, né, eu trouxe um exemplo aqui, se tiver alguém da área de letras pode me corrigir, viu gente? Os sujeitos surdos, vírgula, fazem cálculo mental. Essa vírgula, ela separou indevidamente sujeito, estudantes surdos, e o verbo fazer, né? Então, esse erro aparece muito. E, às vezes, dependendo de onde você coloca a vírgula, você comete... muda sentido da frase, mata alguém, enfim, dá nome para outra pessoa que você não queria dar nome, dá ação, aliás, dá ação para outra pessoa que você não queria dar ação. Tem até umas piadas que fazem na internet, né, que é essa em relação à vírgula, né, problema da vírgula. Essa coisa de separar sujeito e verbo é naquelas piadas da internet, quando as pessoas brincam, né, comparam. O mais no lugar de maior e o menos no lugar de menor, né? Maior tempo, mais afinidade, maior afinidade. A gente não tem 3, 4 afinidades com a pessoa, a gente tem uma maior afinidade ou uma menor afinidade com a pessoa. Tempo, a gente também não tem 3 tempos, 4 tempos, a gente tem maior tempo ou menor tempo, isso aparece o tempo todo pelos pareceristas da nossa área de educação matemática. Aqui, antes da gente partir para algumas perguntas, eu vou só elencar os documentos que normatizam a escrita científica no Brasil. Alguns deles, tá? Muitas pessoas pensam que há um único documento que normatiza tudo para a escrita, e não é, né? Nós temos vários documentos, cada um com o seu objetivo.
Bom, um dos que eu estou destacando aqui é a norma brasileira 14.724. Essa norma, ela fala dos trabalhos acadêmicos, todos eles, teses, dissertações, TCCs e outros, os trabalhos que são escritos dentro da academia, da universidade. E aí ela vai falar dos principais elementos, dos princípios gerais, cada item ali. Então, é claro que os programas já têm normalmente a sua estrutura, mas na dúvida, a NBR 14.724. A norma brasileira 10.520, ela é uma das mais importantes para a gente, que ela diz respeito às citações. Essa norma discorre sobre como devem ser apresentadas as citações e outras fontes em trabalhos acadêmicos, no meio do texto, tá? No corpo do texto. Não é a referência lá atrás, não. Ok? Como que bota aspas, quando não bota, e assim por diante. A norma brasileira 6022, que fala especificamente, e esse aqui já está mais em desuso, de artigos científicos impressos, né? Artigos científicos em publicações periódicas. Essa 6023 de 2018 é a que foi atualizada recentemente, mas ela diz especificamente, diz respeito às referências. Ela descreve quais são os elementos que devem ser incluídos em cada tipo de referência bibliográfica, aquelas que são elencadas no fim do texto. Claro que isso vai ter interferência no texto todo, mas ela é para isso. A norma brasileira 6028, ela é bem pequena, ela fala especificamente de resumo e abstract. Tá? Ela vai falar eu usei ela aqui hoje, vocês viram, né? Ela estabelece os requisitos para apresentação e elaboração de resumos. Ok? E, por fim, a norma brasileira 15.287. Essa eu acredito que tem muita gente online que está assistindo, porque vai passar por um processo de se candidatar-se a uma vaga de mestrado, doutorado, projeto de iniciação científica, que vai escrever projeto de pesquisa, ou professores em geral. Os projetos de pesquisa também têm uma norma, a norma brasileira 15.287, ela apresenta os princípios para a elaboração e apresentação de projetos de pesquisa. Ok? Bom, aqui eu antecipo o meu muito obrigado, a gente vai abrir alguns minutos para perguntas, a gente já está em 1h23, e tem bastante gente ao vivo, né, tem 263 pessoas aqui, pelo que eu estou vendo, e eu vou abrir para algumas perguntas sobre a nossa temática, né, peço que a gente foque na temática, que é para isso que a gente se programou aqui, tá? A gente não vai falar de outras coisas que eu não tenho esse objetivo, tá? Eu vou fechar os slides, tá? Aqui eu deixei o meu e-mail, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, estou correndo risco agora, né? Eu enchei a caixa de e-mail. Mas se for uma pergunta, alguma coisa, vocês podem mandar um e-mail. Aqui está a rede social também, @fabioborges.mga, e, é claro, a propaganda da nossa revista, que eu falei o tempo todo, unespar.edu.br/RPEM, Revista Paranaense de Educação Matemática. A Unespar tem outros periódicos, assim como as nossas co-irmãs UEM, UEL, EBG, Unicentro, UEMP, Unioeste, todas têm periódicos muito importantes, né? Essa é só a nossa experiência, não é a melhor, nem a certa, não é isso. Eu só quis dividir com vocês, com muita humildade, com muito respeito e muito carinho, inclusive coisas que eu aprendi com outros colegas, né? Editores de outras revistas, que a gente sempre tira dúvidas, né? A professora Cláudia, da Ubra, Gronhaldi, quando a gente esteve junto a última vez lá em Medellín, na Colômbia, no evento CIEM, por exemplo, a gente sentou num café, falei, Cláudia, me ajuda nisso, me ajuda naquilo.
e assim por diante. O Fábio Bernardo, lá do Rio de Janeiro, do IBC, também estava na edição, ainda está, ele e a Nayara, da revista do IBC, vamos conversar. O Ricardo Pátaro, da revista Educação e Linguagens, né? O Frank Mesomo me ajudou muito na época que a gente começou a revista. A gente aprende junto, né? A gente tem que aprendendo junto. Então, assim, de verdade, com toda humildade, isso não tem regra na escrita científica, não tem erros e acertos, mas existem alguns encaminhamentos que os pareceres nos dão. É esse o sentido, tá? Eu vou fechar aqui para abrir para algumas perguntas. Agora eu e a Nádia vamos ficar grandes. Tá doendo a mão, Nádia? Não, tá tranquilo. Tudo bem, tá tranquilo. Vamos mais um pouquinho. Tá, eu vou pegar algumas perguntas, gente. Se eu não responder, me desculpe, vocês podem ir lançando. Vocês vão lançando, né? Eu vou começar pelo Lauro, meu amigo Lauro, lá do Instituto Federal do Espírito Santo. Ele perguntou assim: quais são as suas dicas para os nossos colegas e alunos que estão na primeira escrita de um artigo científico? Bom, quando a gente está... uma dica que eu dou, né, assim, é a minha dica, viu, Laura? É que a gente procure ler textos com a mesma característica, a mesma estrutura daquela que a gente vai escrever. Então, se a gente vai escrever um artigo, que a gente leia artigos, né, daquele mesmo campo teórico, para ver como que tem sido, para ter ideias, né, a gente vai tendo ideias, e quando a gente lê artigos, por exemplo, e você vai escrever um artigo, você aprende um monte de coisa, você aprende normas da ABNT, você aprende sobre outras referências que serão importantes para a sua pesquisa, e de preferência que você pegue já textos que vão contribuir para a sua revisão teórica. Não vai pegar qualquer texto. Pega um texto que já vai ser útil para a sua pesquisa, para a sua, né, investigação. Existem textos de metodologia, e eu não vou falar aqui deles, mas depois eu posso falar eu tenho alguns que falam sobre o processo de escrita do primeiro projeto de pesquisa, que eu divido com os meus alunos do programa de educação matemática de Campo Mourão e União da Vitória e de formação docente interdisciplinar de Paranavaí. E tem outros, né, do professor Gil. Eu acho que ler esses manuais também é importante. Eu acho que é importante. E depois de escrito, promovam a troca das leituras com os pares. Né? O parecer, escrever é um processo construtivo. A gente não pode se desanimar numa primeira reprovação. A gente tem que aprender com o parecer. Eu já tive artigos reprovados mais de 2 vezes, e que depois deu certo. E é assim, a gente não pode mandar de qualquer forma, a gente tem que ter um respeito com a revista e com o nosso nome, né? Mas ele é um trabalho construtivo, troquem com os pares, né? Então, assim, leiam tipos de textos semelhantes ao que você vai escrever, leiam esses manuais que eles trazem alguns elementos, e eu acho que é isso, não tem receita, né? Primeiro de tudo, a Tubic não tem receita, mas algumas orientações tem, e a gente vai mudando, né? O Glaucio Gomes, eu não sei de onde é, ele falou em relação a reduzir o tamanho ou escrever bastante, como definir o tamanho. Glaucio, às vezes você está escrevendo um artigo especificamente para um número temático de tal revista, e aí você já sabe o tamanho que ele tem que ter. Na maioria das vezes a gente não sabe, a gente não tem, né? Então, eu trabalharia com uma média de páginas que normalmente as revistas têm adotado. A nossa revista ela é bem gentil nesse quesito.
ela trabalha com 25 páginas, mas as revistas não chegam a isso, elas chegam a 20 páginas, e eu acho que você não pode fazer um texto muito diferente disso, porque depois você vai ter muita dificuldade, né, e vai ter até comprometimento de cortar ou de ampliar, enfim. É claro que isso vai acontecer, claro, mas não vai dar exato, né, mas tente, e tem revistas que falam do mínimo também, né, a nossa tem um mínimo de páginas. Eu trabalharia mais ou menos nessa média, porque, sabe, o grande problema, por exemplo, é que tem artigos que fogem do problema de pesquisa. É a dificuldade que a gente tem de promover a lei do apego. Ah, mas isso está tão legal, eu quero discutir isso também. Se você tem um problema bem definido, Glaucio, eu acho que é mais fácil você pensar nessa quantidade de páginas. Né? Você percorrer esse problema, fechar com esse problema e ir com ele. A Rafaela Nóbrega está perguntando quando será a chamada de artigo de matemática da revista que a gente trabalha. Rafaela, a nossa revista, ela não tem... A única coisa que acontece na nossa revista é assim. Quando tem um número temático, a gente dá um prazo para publicação e para recebimento de texto, como temos agora com a professora Ângela Marta Savioli, da UEL, e o José Carlos Pinto Leivas. Me desculpa, José, que eu esqueci a sua instituição. Se alguém souber de onde o José Carlos Pinto Leivas me escreve aqui. Eles estão organizando, e nós já temos na nossa revista uns 5 ou 6 números temáticos, em parceria com a SBEM, a maioria deles, e aí sim tem uma data. Quando não está no número temático, você pode mandar a qualquer tempo, tá? Se ele não entra no número temático, ele vai ser avaliado para o seguinte. É isso. Unifra, obrigado, Aguinaldo, meu amigo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O José Carlos Pinto Leivas é da Unifra, lá do Rio Grande do Sul. Desculpa, José Carlos. Mais algum... O link da revista estava lá nos slides, gente. Entra na página da Unespar, aproveitem para conhecer a página, unespar.edu.br. Vai ter todas as revistas lá. A nossa vai estar lá. Os slides será disponibilizado? Posso disponibilizar. Até eu tenho que só pedir autorização da professora Márcia Cirino, que tem a contribuição dela. Mas o restante eu disponibilizo sim, porque é resultado da revista, não é um achismo meu, né? Cristiane Anacleto. Quando vocês fazerem a pergunta, eu fico curioso saber de onde vocês são, Cristiane. Quando faço uma proposta, por exemplo, estudo de viabilidade de determinada indústria, viabilidade de determinada indústria, qual é o procedimento técnico? Cristiane, eu não sei o que você quis perguntar nesse sentido, se é um procedimento metodológico, porque eu acho que é assim, olha, se for isso, uma coisa que a mim, Fábio, me incomoda muito particularmente, é que quando você tem um problema de pesquisa e você tem um ambiente, um contexto de pesquisa, é muito comum você ter duas possibilidades. Ou você ficar tentando encaixar aquilo que você precisa fazer aos manuais metodológicos, ficar querendo dar um nome, etiquetar ele, ou você primeiro assume o compromisso de explicar a sua pesquisa e falar, não, ela não precisa ter uma etiqueta necessariamente, e lá no final, você até pode ver se ela tem alguma característica com alguma procedimento, técnica, como você disse, metodológico. Agora, você está fazendo uma pergunta da área de administração, provavelmente, pelo que eu li, né? E aí, aí eu não tenho muita tranquilidade para falar nesse sentido, tá? Mas eu acho que é uma coisa que eu gostaria de comentar, né? Às vezes a gente quer tanto etiquetar a nossa pesquisa. Essa pesquisa é qualitativa, ela é uma história oral, ela é isso, ela é aquilo, são várias etiquetas. E aí você assume um compromisso metodológico, filosófico, de mostrar para o leitor que realmente a sua pesquisa foi aquilo. Então, eu acho que tem que ver, tem que olhar com calma como que a sua área reage a esse respeito.
Eu, por exemplo, não vejo necessidade de ter essas etiquetas, mas somente quando você tem clareza. Se você tem clareza de que a sua pesquisa é um estudo de caso, é uma pesquisa em história oral, é uma análise de conteúdo, aí você pode dizer se ela é completamente ou se é parcialmente alguns elementos da análise de conteúdo e tal. A Cristiane é de Minas Gerais. Obrigado, Cristiane. Isso pega muito na avaliação, Cristiane, muito. Acho que foi uma pergunta, né? Essa pergunta se pega muito na avaliação. A Roberta Bortolotti, eu não sei de onde é a Roberta. Se puder escrever, Roberta, fique curioso. Ela perguntou em relação às referências no resumo. Eu acho que no resumo não é interessante você citar, não pode citar. Não é que não pode, mas não é adequado porque não é o objetivo do resumo. O que você pode trazer no resumo é falar dos campos teóricos que você vai utilizar para fazer a sua análise, por exemplo. Por exemplo, nessa pesquisa, utilizaremos a teoria dos campos conceituais de Vergniaud. Isso, para mim, não é uma referência. É anunciar, no resumo, o seu campo teórico, por onde você vai trilhar, é o seu delineamento teórico. Citar, não. Para mim, não. Tá? Isso não é bem visto, não. Vitória da Conquista, Bahia, Roberta. A Roberta é a Roberta que eu conheço. Roberta, um beijo, Roberta. Se cuida, Roberta. Estamos virando blogueira agora já, né, Nádia? Acabou a parte mais séria. A Roberta é da UESB. Um relevante lugar para consultar palavras-chave é o Tesaurus Brasileiro da Educação. Obrigado, Marcos. Marcos Fernando Soares Alves. Obrigado pela... Imagens no resumo, eu particularmente nunca vi. Na nossa experiência como autor, que é pequena, e como editor, que já estou há 8 anos, eu nunca vi. Na nossa área. Agora, não sei se de outra área. A Júlia de Londrina. É obrigatório seguir a estrutura dos tópicos, por exemplo, fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, análise e resultados. Não é obrigatório, Júlia, mas a sequência tem que estar coerente com as suas opções ali, né? Ou posso descrever no texto corrido como subitem da pesquisa. Pode, às vezes algumas revistas exigem isso, né? Não vejo muito isso, mas tem pessoas, por exemplo, que explicam os procedimentos metodológicos na introdução, né? A gente tem hoje evento em educação matemática só para falar de insubordinação criativa, e eu acho que recai também na questão da metodologia, de sermos insubordinados criativamente, mas eu acredito que, eu não sei falar de insubordinação criativa, mas eu acredito que seja uma responsabilidade com aquilo que você se propõe, né? Enfim, mas eu acho que a ordem, ela tem que estar coerente com... Ela não pode faltar esses elementos, né? Esses elementos não podem faltar. Às vezes você não vai dar... Aliás, eu nem gosto de dar esse nome, fundamentação teórica. Eu não gosto de dar esse nome. Eu gosto já de dar um nome, Fábio, eu gosto de dar um nome para já dar indícios do que eu vou discutir ali. Então, por exemplo, eu dei o exemplo lá da revisão teórica, dos artigos de pesquisa bibliográfica, que não tem necessariamente que ter a fundamentação teórica, né? Então, tem as liberdades, mas eu acho que esses elementos têm que estar ali, né? Não tem como você não ter os procedimentos metodológicos, e a ordem tem que ter uma certa coerência, pode ter outras ordens, mas eu acho que dependendo da opção que você tomar, torna-se incoerente, né? Por exemplo, fazer análise e depois apresentar os procedimentos metodológicos. Dá para fazer algumas coisas, trazer os procedimentos para introdução, isso dá, né? O pessoal de Minas está perguntando, passou aqui o João Paiva, BH e professor, não, sou de BH e professor do Instituto Federal do Paraná, sobre as fórmulas matemáticas, né? O problema é que nem sempre pode-se usar o látex. Mesmo que você não use o látex, e não pode mesmo na nossa revista, não dá, o que dá muito trabalho para a gente configurar o texto é quando a pessoa cria a figura
o certo é você criar essa figura lá no LaTeX e trazer como uma imagem, mas isso eu só estou pedindo como editor, tá, gente? Não estou falando se é certo na questão da tecnologia, porque o Word, quando é o Word, ele se desconfigura todo. Agora, se as revistas não permitem, infelizmente, né, realmente, para quem é da matemática, o LaTeX acaba ajudando bastante, mas a nossa revista mesmo, ela é da educação matemática, ela tem fórmulas, e normalmente as pessoas ou usam o próprio Microsoft Equation, elas trazem como uma imagem para o texto. É isso que elas têm feito, já que a revista só aceita em Word, né? Eu imagino que revistas de matemática tenham essa liberdade, que daí é uma questão cultural, né? O Luiz Otávio, que é aqui de Maringá, meu conterrâneo, falando que na literatura há trabalhos que utilizam os termos conclusões ou considerações finais, deliberadamente. Qual a sua opinião sobre a utilização desses termos? Luiz, eu não sei se eu tenho uma opinião formada. Eu acho que isso tem a ver também com a característica do seu trabalho. Às vezes, esse seu trabalho, ele se insere numa pesquisa maior, ele é parte de uma pesquisa maior, e às vezes chamar de conclusões é muito forte. Então, às vezes, você está apresentando uma etapa. Eu acho que isso é muito... Para nós, na revista, eu não vejo problema, assim, dos avaliadores. Tanto no uso, alguns usam a guisa de conclusão, tipo, estou concluindo por enquanto, né? Tem pessoas que dão outro nome, não tenho visto problema nisso, não, tem bastante tranquilidade para isso. Eu acho que só tem que tomar cuidado para, se for conclusão, que fique só no nome e tomar cuidado com que tipo de conclusão você toma, né? Com as generalizações, só tomar com esses cuidados. Mas não vejo problema, eu não vejo e nem os pareceristas da revista. Tem gente do Amazonas, um abraço e força, pessoal de Manaus, Suzana. A gente sabe que tá difícil, né? Para todos nós, e especialmente para vocês. Um beijão. Tem mais dúvida aqui da Leinade França. Opa, correu aqui, eu perdi a pergunta da Leinade. Tem a mesma dúvida do Luiz. Evidencia na literatura que há trabalhos que utilizam... É a mesma pergunta. Capixabas, aluno da Unicamp, doutorando, Emerson Gonçalves. É recomendável a publicação de trabalho que foram apresentados em eventos? Boa pergunta. Todas elas são boas, né, Emerson? Isso é uma pergunta bem capciosa e tem que ter bastante cuidado. E algumas áreas, elas entendem o papel do evento como diferente do papel de uma revista, né? E eu, na nossa revista, Revista Paranense de Educação Matemática, nós temos esse entendimento também. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que está escrito lá nas diretrizes para os autores da revista. Na dúvida, manda um e-mail para o editor, porque às vezes eles não aceitam sequer uma ampliação, porque eu acho que não dá para mandar o mesmo não pode. Né? Vai mandar o mesmo texto, não pode. Porque isso aí vai se configurar como autoplágio. Agora, uma ampliação, uma rediscussão, isso sim, para nossa revista não vemos problema. O evento, ele seria, para nós da Revista Paranaense, o primeiro momento de você receber contribuições de maneira presencial ou virtual hoje, dos seus pares, de você poder dialogar com pessoas que estão em outros estados, né? Por exemplo, nós temos na educação matemática o EBRAPEN, que você recebe contribuições para projeto, que são oportunidades ímpares. E aí é o momento de você se aprofundar, melhorar esse texto, ver se ele se configura como uma pesquisa, né, que possa ir para uma revista, e aí fazer essa análise. Ela é publicável uma revista? Eu acho que é. Aí eu mando. Não vai ser o mesmo texto, mas você tem que assumir o compromisso de dizer que esses resultados eles foram apresentados parcialmente no evento tal. Isso você tem que fazer, porque senão vai ficar pior, né? Depois a pessoa, ela descobre, né, que tem semelhanças. E quando você, para nossa revista, viu, Emerson? Quando a gente diz
nós não vemos problema desde que não seja o mesmo texto. Você veja, eventos às vezes permite só 10 páginas, 12, 8. A nossa revista permite 25. A nossa é um mínimo de 10. Tá? É muito difícil você mandar o mesmo texto. E aí ele vai ser reprovado. Aí ele vai ser, com certeza, reprovado, vai ser colocado como autoplágio, enfim. Deixa eu ver, o Francisco do Campo Ceará Mirim, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Nádia, nós estamos longe. Que legal! Um abraço para o pessoal lá do Rio Grande do Norte, que gostoso. Quando utilizamos uma plataforma digital, que os dados são confidenciados aos docentes da instituição, como posso fazer uso na escrita de um artigo? Eu não sei que tipo de plataforma seria isso, talvez me ajudaria a pensar melhor. Se eu souber a resposta também, né, Francisco? Porque talvez sejam plataformas que estão online, pelo que eu estou entendendo, e que ficam lá, à disposição. Porque eu acho que se é algo que é público, ele já está público. A gente tem que tomar cuidado em tudo que é colocado como público, né? Está falando do Google Forms, por exemplo, a Luane lá de Cascavel. E agora, eu não sei se o Google Forms, se ele é público, por exemplo, Luane, né? Porque se ele é fechado para um determinado grupo. Eu acho que aí você tem um compromisso com o grupo. As pesquisas, as revistas hoje, elas estão exigindo comitê de ética, a maioria delas. Né? Então, a primeira instância que vai dizer para você, antes de ir para a revista, é você passar pelo comitê de ética. Né? Na dúvida, o ideal é que você aprove o seu projeto pelo comitê de ética, porque daí você vai estar mais embasado com problemas que você possa ter. Ou então pedir autorização, né? Agora, eu não sei qual é a quantidade de pessoas que estão nessa plataforma, depende de plataforma, né? Eu acho que depende muito da plataforma. E se ela realmente é aberta, porque eu acho que, assim, quando são dados públicos, por exemplo, se você faz uma análise que, como eu fiz no estágio que eu fiz agora com a Márcia, de pós-doutoramento, se a gente vai fazer uma análise de PPCs, projetos políticos de curso, projetos pedagógicos de curso, e os cursos que eu encontrava publicados na página, eles estão públicos. Então, eu posso usar. Agora, isso não me também dá o direito de ficar anunciando os nomes dos cursos, principalmente com alguns tipos de análises que você pode fazer de maneira crítica e tal, você pode simplesmente omitir. Né? Eu acho que também tem isso, omitir esses nomes, tornar as coisas anônimas. Agora tem que ver se realmente está público, né? Tem que ver se essa plataforma ela é pública mesmo. Eu acho que depende. Né? Eu tenho medo de responder essa pergunta, porque eu não sei, se quiser mandar um e-mail, a gente pode ir conversando junto. Nossa, nós temos o pessoal do Peru, Leonide Alemã, da Unapuno, Peru. É isso, né, Leonide? Um abraço, Leonide. Muito obrigado. Pessoal de Paranaguá, nossos irmãos. Fabiana. O Wellington Piveta Oliveira, o nosso aluno, nosso querido Wellington. Ah, não, o Wellington não é nosso aluno, não. O Wellington foi aluno lá da Unioeste, né? Mora em Maringá, mas foi aluno lá da Unioeste. Ah, não, aluno da UEM, da Unioeste e depois da UEM, desculpa, Wellington. Ele pergunta se repetir as palavras do título nas palavras-chave. O que a gente sugere? O Wellington, a resposta a essa pergunta tem a ver com o quanto o Wellington quer ser encontrado. E também tem a ver com o seu problema de pesquisa. Por que o quanto o Wellington quer ser encontrado? Porque existem indexações das palavras-chave, sistemas de buscas pelas palavras-chave, sistemas de buscas pelos títulos. Então, algumas pessoas falam assim, eu não gosto muito dessa regra. Evitem os mesmos termos, né? Evitem os mesmos termos. Eu acho que você não pode ser rigoroso ao extremo, nem para uma coisa, nem para outra. Evitar totalmente. Mas se você puder fazer variações e que você não se perca no sentido da sua pesquisa, que você continue com o compromisso,
não ficar inventando palavras-chave para isso, mas mantendo as palavras-chave com compromisso relacionado ao seu problema de pesquisa, eu acho que é interessante mudar, porque você vai ter um alcance maior, né? A gente é muito procurado e citado. Hoje, os autores, eles têm índices de citações. Hoje, por exemplo, tem concursos que já pedem para você, um dos critérios da avaliação é dizer quantas citações você tem no Google Acadêmico. Então, não podemos ser hipócritas de dizer que ser citado é importante, né? Mostra a visibilidade do trabalho, e assim por diante, né? Então, assim, se der para mudar as palavras, não evitar as mesmas palavras, mas sem se perder no compromisso com o seu problema, eu acho que é ok. Sem esses exageros, pode ou não pode, eu acho que não tem isso, pode ou não pode, nesse caso aí não. Escrevi orientações sobre escrever as palavras-chave da maior para menor, com maior relevância para menor relevância. Procede? Posso utilizar como regra? Sou formado pelo campus de União da Vitória. Luana, a gente orienta que você escreva em ordem alfabética. Tá? Mas agora você me deixou em dúvida, tá? Me desculpe. Eu vou ter que olhar lá de novo, porque o que a gente orienta na revista é a ordem alfabética. Eu vou olhar de novo nas normas. Você lembra lá das normas da revista, do resumo? Eu acho que lá ela vai tratar disso, porque ela fala do resumo e das palavras-chave. Eu vou falar aqui para você já, e depois eu vou olhar também. Mas a gente tem adotado a ordem alfabética, separadas por ponto. Algumas separam por ponto e vírgula, isso é liberdade da revista. E isso também é liberdade da revista, viu, gente? A revista pode dizer isso, mas na nossa revista não tem essa orientação. Para resumos, a norma brasileira 6028. Ela fala especificamente sobre a elaboração dos resumos. Me desculpe se eu não respondi, porque eu também tenho dúvida. Pessoal de Goiás, que gostoso. Gente, eu acho que é bom a gente encerrar, porque eu vi que muitas pessoas já saíram, porque senão fica cansativo, principalmente para a Nádia. Muito obrigado, Nádia. Um abraço. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigado, pessoal, que ainda está online com a gente. Obrigado para quem ajudou a divulgar. O vídeo vai ficar disponível na página da Unespar. Vocês podem, se achar que colaborou em alguns aspectos, podem compartilhar com quem vocês quiserem o vídeo, né? Até vocês falaram se os slides vão ficar disponíveis. Não vejo muito sentido, porque o vídeo tem os slides, né? Então, vocês vão ter acesso aos slides, porque eles estão na íntegra no YouTube. O Kleber, que também é surdo, um abraço, Kleber. Então, assim, gente, muito obrigado pelo carinho, espero ter colaborado de alguma forma, e se cuidem, para quem puder, fique em casa, se sair de casa, usem máscara, responsabilidade com os nossos familiares de grupo de risco, tá? Um abração, um beijo para o pessoal dos estados que estão com problemas mais sérios, né, que eu vi que tem pessoal aqui, e fiquem todos bem. Um beijão. Beijo, Nádia. Obrigado. Tchau, gente. Beijo, gente. Beijo. Obrigada.